Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras a seus pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez os mundos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2. Para chegar agora à outra parte das palavras, nos últimos dias ele revelou a nós por seu Filho, e a primeira coisa que podemos observar, portanto, é porque eles devem ser chamados de últimos dias. Esse tempo do Evangelho são chamados dos últimos dias. Primeiro, o que é último implica mais de um período anterior, pois onde há último deve haver primeiro e a médio tempo. Portanto, houve mais período do que antes de revelação do Evangelho. Havia dois eminentes. A primeira foi desde a criação até Moisés, quando a lei foi dada no Monte Sinai e a palavra escrita, a segunda foi de Moisés a Cristo. Estes são os primeiros dias e os do meio, e em comparação com aqueles que ele chama esses dias de últimos dias. Em segundo lugar, estes são chamados os últimos dias porque sobre nós estão chegando o fim do mundo, como 1 Coríntios capítulo 11. Todas estas coisas lhe aconteceram, por exemplo, e eles são escritos para nossa admoestação, para quem já são chegados os fins ou a perfeição do mundo. Todos os dias anteriores eram apenas tipos e todas as passagens eram apenas tipos, e as coisas que foram feitas nos tempos do Evangelho foram a perfeição das coisas que aconteceram antes. Houve maldade antes no mundo. Estes últimos tempos serão a perfeição do mundo em relação à maldade. Todos os pecados que foram cometidos no velho mundo são apenas o daquela vilânia que foi depois. Havia graça se agitando no mundo antes. É apenas um tipo daquela graça que haverá no novo mundo nestes últimos tempos. Esta é a última vez porque é a perfeição do outro. Sim, Deus enviou o julgamento sobre o pecado e os pecadores. Eles eram um tipo de julgamento mais eminente que ele trairia sobre os homens neste dia. É a colheita do mundo. Tudo que aconteceu antes foi apenas a semeadura. O amadurecimento tanto da maldade quanto da graça. Como o último ato que está em uma tragédia tem mais dele do que todos os atos que aconteceram antes, então vem toda a matança e carnificina, e a trama então se desenrola. Assim, todas as outras cenas que estavam no palco do mundo fazem todo o caminho para desdobrar esta última. Então vem as perseguições e heresia sangrenta, e então vem o pecado, e da mesma forma a graça que está em plena maturidade. E portanto, o apóstolo diz: acho que Deus nos apresentou os apóstolos por último. Ele faz alusão ao último da peça, quando ele usava em Roma seu jugo de cerca. Os que vieram por último morreram. Por isso, eles não partiram até que tivessem matado o outro. Agora diz ele: eu acho que Deus, pela primeira vez e última vez, é o tempo em que abundam heresias e perseguições. Então veio até toda a carnificina, e tudo que aconteceu antes foi apenas um paradoxo do que estava por vir. Portanto, você descobrirá que o Apocalipse, que escreve sobre o assunto da igreja sobre o Novo Testamento, alude à passagem do Antigo, para mostrar que o Antigo era apenas um tipo do que deveria ser feito sobre o Novo. Assim como eles tinham um Egito e uma Sodoma, temos o Egito e uma Sodoma pior, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E como eles têm uma Babilônia que oprime a igreja, então temos uma Babilônia pior, a saber, Roma, que perseguiu os santos. Aqueles que estão familiarizados com o livro abençoado, como bem-aventurado aquele que o lê, descobrirão que isso é verdade. Novamente, o tempo de Noé é apenas um tipo do que será antes do fim do mundo. Os homens comerão e beberão e serão dados em casamento. E como o dilúvio veio sobre eles, assim um fogo e enxofre cairão sobre a cabeça dos homens no final. Assim os últimos dias são a perfeição do tempo. Estes são tempos perigosos, onde os homens são os mais perversos, e como são os piores dias, também são os melhores dias naqueles que são bons. Tornem-se, portanto, da maneira que quiser, e eles são a perfeição dos dias. Em terceiro lugar, eles são chamados os últimos dias porque não devemos esperar mais nenhuma alteração ou mudança das coisas no mundo em relação à revelação de Deus. Quando a lei foi dada, houve uma alteração feita, havendo uma aliança feita sobre o tipo. Mas quando Cristo vier, ele nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 26 ao 27, ainda mais uma vez eu abalo, não sobre a terra, mas também o céu. O apóstolo fala sobre uma alteração de doutrina que nosso Salvador Jesus Cristo deveria trazer ao mundo. Ele deveria abolir os tipos anteriores e introduzir novas formas, novos sacramentos, adoração espiritual. Ele abalou os céus, cuja voz abalou a terra quando deu a lei. E esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas que são abaladas,
como das coisas que são feitas. Ele puxou o mundo da lei cerimonial sobre os ouvidos dos judeus e sacudiu tudo, para que as coisas que não podem ser abaladas possam permanecer. Aquela religião que agora está estabelecida na igreja e aquelas verdades que não são reveladas, não haverá alteração nelas. O evangelho é eterno e permanecerá eternamente. Em quarto lugar, eles são chamados os últimos dias porque no final ele nos mostrará que esses últimos dias terão um fim. Ele conforta seu povo com isso, pois eles não são chamados os últimos dias porque o dia do julgamento virá em breve, pois faz 1600 anos desde que ele o chamou de último dia. Mas para mostrar que esses dias no final terão um fim, esses dias eu digo de pecado, maldade e opressão da igreja. O anjo do Apocalipse jura que não haverá mais tempo. Chegará o tempo em que os céus não existirão mais, e não os céus, que são a medida do tempo que gira o tempo, muito menos o tempo. Uso 1. Levantei a cabeça, portanto, pois a vossa redenção se aproxima, e mais próximo do que você primeiro acreditou. Estes dias terão um fim, e quanto mais você viver, quanto mais você cresce na graça, mais perto você estará do fim. O apóstolo usa isso como encorajamento. Nem sempre ficaremos para o dia do julgamento, todos os dias se apressa dele. Aqueles que estiveram no céu, como Abel, que estiveram portanto milhares de anjos, ficará muito tempo para o dia do julgamento, para a nossa redenção está próxima. Caímos nos últimos dias. 2. Devemos provocar uns aos outros ainda mais, porque estes são os últimos dias. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Exortem uns aos outros a serem mais fiéis na palavra, porque são os últimos dias. O diabo, quanto mais curto é o seu tempo, mais ele se enfurece, portanto, vendo que estes são os últimos dias, quanto mais próximo o dia se aproxima, mais nos esforçaremos para servir a Deus. E nós, que vivemos nestes últimos dias, estamos muito mais empenhados em fazer isso, porque Deus, pelas riquezas de sua paciência, permitiu que este mundo perverso que se perdeu para ele permanecesse por tanto tempo, que nós, em esses últimos tempos, podem ser trazidos. Ele construiu o mundo e antes que chegamos a ele, muitos estágios foram removidos. Ele suportou muitos ímpios antes de nós, para que no fim venham esses últimos dias onde ele ainda tem um povo para trazer para si mesmo. O homem que vai a uma feira e um mercado, montou uma loja e levou pouco durante o dia. Deseja e espera que finalmente os clientes cheguem. Ele tem se esforçado para ficar ali o tempo todo e finalmente espera algo. Assim, Deus construiu este mundo e abriu sua loja, pois se diz que Cristo abriu sua loja. E ele convidou os homens a entrar e lidar com ele para recebê-lo e a salvação, mas ele teve pouco costume no mundo. E ele permitiu que o mundo ficasse parado até estes últimos dias e agora ele espera que mais venham. Terceiro uso. Se forem os últimos dias, procure dias perigosos, procure mais oposição à piedade, inimigos piores do que os fariseus eram. Se forem, pior pode ser. Procure por perseguidores tão sangrentas como houve, como heresias condenáveis, como houve Corá, Datã e Abirão. Assim haverá a descendência deste naqueles dias, pois esses são os últimos dias, e como no canil, quanto mais baixo, mais sujeira é varrida para dentro dele. Então todos os pecados de nossos antepassados são varridos para nós. Onde está agora mais perverso, são os últimos dias e mais perigosos, e portanto, espere por esses tempos, embora no final haja grandes promessas de grande prosperidade para a igreja. Pois, portanto, o apóstolo diz que nos últimos dias ele nos falou por seu Filho, porque todas as promessas dos profetas chegarão aos últimos dias. E, portanto, o apóstolo menciona, infelizmente, nos últimos dias pode haver tempos melhores em que o Senhor possa levantar-se e descobrir-se mais plenamente a igreja. Embora não com uma alteração tão grande quanto Cristo quando veio, dias melhores virão, pois os últimos dias são a perfeição dos dias anteriores, são a perfeição como dos pecados e da maldade, da graça e da piedade, infelizmente da paz e da prosperidade. Tendo assim explicado o que significa os últimos dias, devo agora dar a razão pela qual a vinda de Cristo foi adiada para esses últimos dias. Primeiro, Cristo viria por último depois de todos os profetas, porque ele era a grande promessa. Em segundo lugar, como também para convencer mais o mundo, como está na parábola de Mateus, o Senhor Davi enviou seus servos aos lavradores. Eles mataram, então ele enviou outro servo mais do que os primeiros, pois Deus aumentará os meios para convencer um povo. E por último, enviou seu filho. Em terceiro lugar,
Quando todas as outras sabedorias falharam, então Cristo veio havendo apenas um remédio para magnificá-la. Era adequado que todos os outros meios fossem tentados primeiro. Portanto, por 4.000 anos, Deus permitiu que eles tentassem o que a filosofia poderia fazer, a consciência natural e a lei, quando o mundo em sabedoria não conheceu a Deus. Então, ele enviou a loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 21, cujo assunto é Cristo crucificado. Quando estávamos sem forças, Cristo morreu pelos ímpios. Romanos no versículo 6. O mundo estava sem forças antes, mas Deus queria que eles soubessem disso completamente, e então era um tempo adequado para Cristo vir. Em quarto lugar, para mostrar a fidelidade de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 25 diz: ao qual Deus propôs como propiciação para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos pela paciência de Deus. O significado é que Deus perdoou muitos pecados sobre o Antigo Testamento através de sua tolerância, pois ainda não havia recebido satisfação, mas estava há muito tempo sem bolsa e confiou em Cristo em sua palavra nua por 4.000 anos. Portanto, Cristo veio na plenitude dos tempos para mostrar sua própria fidelidade, Deus tendo confiado nele por tanto tempo e a fidelidade de seu Pai também, tendo prometido a seu Filho por tanto tempo. Lugar, e por fim, porque as últimas revelações são sempre as mais claras, e assim Deus trata com homens particulares. Em seu leito de morte, pode ser que Deus fale mais com você por seu Filho e Espírito do que em toda a sua vida antes. Deus revelou-se mais plenamente a São Paulo do que a todos os outros, porque veio por último. As últimas obras de Deus derrubaram a anterior. Eles não se lembrarão mais de sua libertação do Egito, mas do país do norte. Foi uma grande libertação da Armada Espanhola, mas a traição da pólvora foi maior. Ele nos falou nesses últimos dias por meio de seu Filho. A observação geral a partir daí é esta, que nossa condição sobre o Novo Testamento é muito melhor do que a dele sobre o Velho. De modo que, embora sejam aqui chamados de país, eles outros lugares são chamados de filho. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas. Gálatas capítulo 4. Portanto, nossos tempos são melhores. Primeiro, quanto às coisas reveladas, elas são cada vez mais excelentes. Em segundo lugar, as coisas que lhe foram reveladas não foram reveladas tão claramente, nem eles a entenderam tão plenamente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12. Dizem que os profetas perguntam pela oração, pesquisam pela leitura, sobre a glória que deve seguir o sofrimento de Cristo, quando muitas verdades gloriosas seriam reveladas à igreja. E tudo o que eles poderiam obter depois de sua indagação era isso, que não para eles, mas para nós, eles ministravam as coisas que agora são relatadas. Isto é, eles em seus próprios escritos nos revelaram muitas coisas que eles mesmos não entenderam. Portanto, em Mateus capítulo 13, versículo 8 ao 5, diz que Cristo ensinou coisas que foram mantidas em segredo desde o princípio do mundo. Em terceiro lugar, como em relação ao conhecimento, também em relação à graça, nossos tempos são mais excelentes, havendo a maior dispensação da graça agora do que havia sobre o Antigo Testamento. O fraco será como Davi. Zacarias capítulo 11, versículo 8. Isto é, uma melhoria tão grande haverá quando Cristo vier, que os fracos sobre o novo serão como aqueles que foram mais fortes sobre o antigo. Uso 1. Trabalhe então para tornar isso bom em suas vidas. Olhe para os homens santos no Antigo Testamento e considere que há mais graça esperada de você, pois há mais graça prometida a você do que haveria para eles. Portanto, trabalhe para mostrar em suas vidas. Segundo uso, se sua condição for melhor em relação ao conhecimento e graça, então podemos nos contentar, embora seja exteriormente pior. Muitas delas tiveram grande prosperidade, unida à sua profissão da verdade, como vemos em Abraão e Davi. Ainda que queiramos isso e soframos perseguição, ainda assim estejamos contentes, porque nossa condição espiritual nos corrige, assim como os tempos do Evangelho trouxeram mais graça e conhecimento, mais perseguições do que nunca no tempo da lei, como carnificinas nos tempos primitivos. Agora mostraremos em que nossa condição é melhor do que a deles, e é melhor em 3 aspectos, como está implícito na oposição no texto. Primeiro, sobre o Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas, agora por seu Filho.
Em segundo lugar, sobre o Antigo Testamento ele falou aos poucos, agora ele falou tudo de uma vez. Em terceiro lugar, ele o fez obscuramente de diversas maneiras, mas agora ele o faz de maneira clara, portanto nossa condição é melhor. Primeiro, sobre o Antigo Testamento ser feito aos poucos, agora apenas uma vez, portanto, Judas no versículo 3 chama isso de a fé uma vez revelada aos santos. Sobre o Antigo Testamento os pais recebiam as verdades no varejo, mas nós no atacado. A sua é uma nova edição de verdade lançada em fólio. João 1, o apóstolo comparando Cristo e Moisés diz: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto é, sua é tanta graça, tanta verdade que Moisés não revelou, que desde então foi trazida à luz que a igreja corrupta dos samaritanos não tinha noção. João 4:25, onde embora a mulher fosse ignorante de muitas coisas, ainda assim ela se referiu aos tempos do Messias, que quando ele vier, ele contaria todas as coisas. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versículo 3. Quais tesouros foram então trazidos à tona? Os falsos mestres os teriam atraído pelo conhecimento dos anjos e da filosofia. Não diz o apóstolo: estude Cristo, porque nele você está completo. Nada pode ser acrescentado ao conhecimento dele, em que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. João 15, versículo 15. Tudo o que ouvi de meu Pai, você tem agora a cópia original. Os profetas eram apenas transcrições de Cristo, agora uma folha e depois uma folha. Mas diz ele: eu sou a cópia original, e tudo o que ouvi de meu Pai, necessário para a salvação, eu vos entreguei, pois nele você está completo. Nada pode ser acrescentado ao conhecimento dele, em que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. João 15:15. Uso 1. Adore e admire a doutrina do Evangelho e sua perfeição, pois é entregue apenas uma vez, não como é com os papistas, esta verdade descoberta nos dias de um Papa. Outro, mas tenha feito isso de uma vez, diz que a Escritura torna o homem de Deus perfeito, o que não pode ser dito de nenhuma ciência do mundo. Não há filosofia suficiente em todos os livros de homens para fazer de um homem um filósofo perfeito, mas há Escritura suficiente para fazer de um homem um perfeito divino. Em segundo lugar, lute por ele, pois foi entregue apenas uma vez. São Judas exorta a lutar por ela neste fundamento. Se todos os magistrados e ministros e pessoas venderem a verdade, ela se foi, pois é com um arrendamento que em três compartilham. Se não consentir, não é vendido. Assim, se algum destes mantiver a verdade, não se afastará. Portanto, lute por ela. Se o perderem, nunca mais o terá, porque foi dado apenas uma vez, como Esaú, quando foi vendido ao seu direito de primogenitura. Em terceiro lugar, estuda a palavra, deixa habitar abundantemente em você, pois é a palavra de Cristo. A lei é muito ampla, mas o Evangelho é muito mais amplo. Os vastos tesouros de sabedoria e conhecimento estão depositados nele. São Paulo tinha abundância desse conhecimento, está tudo escondido na palavra. Cristo tinha um mundo de conhecimento, ele o ocultou na palavra. Portanto, nunca pense que você tem conhecimento suficiente. Estude a palavra mais plenamente, pois não há verdade depositada nela que não seja revelada nela antes do dia do juízo. Ninguém acende uma vela e a coloca debaixo do alqueire. Segundo, no tempo do Evangelho, ele se revelou de uma maneira. Antes, ele o fazia por visões e sonhos e tipos, que eram muito obscuros, por assim temos as coisas e havemos cumpridas, mas quão difíceis são para nós entendê-las. E se não fizermos, que todos cumpriram diante de nossos olhos, muito menos ele. Mas Deus pôs de lado todos esses caminhos, e se revelou somente pela palavra e sacramento aos corações dos homens, e isto seja feito claramente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 18 diz: combinando as coisas espirituais com as espirituais, isto é, falamos com eles claramente em sua própria noção. Nós não lhe damos enigmas, mas falamos das coisas em suas próprias expressões adequadas a ele. O ministério da lei era um véu sobre o rosto de Moisés, o que argumenta que seu ministério era muito sombrio. Mas sobre o Evangelho, nós, com a face aberta, complete a glória do Senhor. Há duas maneiras de representar um homem, uma por este quadro, outra em um corpo, que sobre a lei era uma representação de Cristo por imagem, mas no Evangelho por um vidro. Na lei havia apenas sombra de Cristo, mas agora as sombras desforam e vemos sua pessoa em um espelho. Eles o viram através de um véu. Nós, com o rosto descoberto, tirado o véu, olhamos com olhos arregalados para Cristo. Tem um Deus se dirigindo a uma ordenança, para assim se revelar aos filhos dos homens. Uso 1. Os ministros devem, portanto, se esforçar para falar claramente ao povo, porque vocês são ministros do Evangelho.
2 Coríntios capítulo 3. Vendo que temos tal esperança, usamos grande clareza de linguagem. Falamos tão claramente, diz o apóstolo, que se alguém perecer por ignorância é porque ele é uma criatura perdida. Segundo uso, isso condena toda a ignorância da mesma forma, pois sobre o Evangelho não temos capa para isso, tendo Cristo falado tão claramente como ele fez em comparação com o que ele fez sobre a lei. Terceiro, ele fala agora por seu Filho, ao passo que falava apenas pelos profetas, então as estrelas brilharam somente, mas o sol da justiça brilhando, ele derrubou todas as estrelas. Portanto, mostremos primeiro como ele fala, em segundo lugar, porque ele fala por meio de seu Filho. Primeiro, como ele fala. Disse que ele fala por seu Filho. Primeiro, como Cristo é o próprio assunto entregue, portanto, é chamado o Evangelho de Cristo, porque ele é o assunto dele, enquanto os profetas não eram a questão que eles entregavam. Em segundo lugar, o próprio Cristo é o orador imediato. Ele veio do céu com o propósito de pregar o Evangelho. Nunca tivemos outra coisa, e embora ele não esteja aqui fisicamente presente, ainda assim se diz que ele prega até hoje. Embora ele nunca tenha pregado em Éfeso pessoalmente, pois ele não foi enviado, isto é, para pregar, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Contudo, ele pregou a paz não só para os judeus que estavam perto, mas também aos gentios que estavam longe. E essa primeiro, porque seja trazida à luz o evangelho que entregamos, foi falado primeiro pelo Senhor e nós em segundo lugar. Ele estava conosco ministro na entrega até o fim do mundo. Sim, Jesus Cristo tem seu púlpito no céu até hoje, por isso é dito, não rejeiteis aquele que fala do céu. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Segundo, porque Deus fala por meio de seu Filho. Primeiro, porque é a palavra de seu Pai. Portanto, ele é um mensageiro adequado para interpretar a mente de seu Pai, como Cristo foi sua palavra na criação do velho mundo, pois por ele todas as coisas foram feitas, assim era necessário que ele fosse sua palavra da mesma forma na criação do novo. Em segundo lugar, ele é a sabedoria do Pai, e todos nós desejamos ter oradores sábios, como reis no parlamento escolhem oradores capazes. Portanto, Deus escolheu Cristo, sua própria sabedoria, para expressar sua mente, para que não houvesse erro, mas para que ele pudesse expressá-lo tão completamente quanto ele próprio faria. Em terceiro lugar, ele é a ideia e plataforma de todas as verdades. Moisés viu tudo no monte e, de acordo com o modelo, ele deveria moldar todas as coisas. Aqui ele era um tipo daquele profeta que deveria ser levantado com ele mesmo, que tinha um padrão de tudo no céu. João capítulo 3, versículo 11 ao 18. Tudo o que Cristo fala, ele fala por experiência, pois não fala nada além do que viu, o que nenhum homem poderia ter dito, pois ele deve tê-los em segunda mão. Mas Cristo esteve imediatamente, pois ele conhecia todos os conselhos de seu Pai, estando em seu seio. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, isto é, porque lhe falou das coisas celestiais, mas porque desci do céu, o que nenhum outro homem poderia ter feito. Em quarto lugar, porque Cristo é o próximo ao Pai. Embora o Espírito Santo veja todas as coisas no Pai, ainda assim Cristo deve ensinar. Esta razão é dada por nosso Salvador, dizendo: quando o Senhor vier, ele os guiará em todas as verdades, pois não falará de si mesmo, mas tomará da minha e anunciará a eles. Cristo, sendo próximo ao Pai, portanto veio primeiro a si mesmo e pôs todas as verdades à vista. E então ele lhe diz que o Espírito Santo virá e revelará mais claramente a eles do que ele havia dito. Em quinto lugar, porque Deus teria seu Filho em tudo, portanto não há ofício a ser assumido, mas ele deve suportá-lo não apenas para ser nosso rei e sacerdote, mas também para ser nosso profeta, e isso não para sentar-se no céu apenas e dar as verdades, mas para descer e pregá-las para nós. Se Deus agora fala por meio do seu Filho, então ouça-o. Este é o meu Filho amado. E se um rei envia o seu filho embaixador, ele não será ouvido? Deus finalmente enviou o herdeiro, dizendo: certamente eles reivindicarão meu filho. Não deixemos, portanto, enviar Cristo sem sua missão. Não recusemos aquele que fala do céu. Segundo uso, vemos então que o chamado do ministério é um chamado honroso. O próprio Cristo assumiu a responsabilidade de ser o ministro da circuncisão. Os filhos dos cavalheiros desprezam ser ministro, mas Cristo, Filho de Deus, não despreza. Terceiro, se Deus fala por meio do seu Filho, e seu falar é melhor do que o de todos os profetas, então nunca descanse até ouvir Cristo falar com você. Você pode ouvir um ministro por um tempo suficiente, mas trabalhe para que Cristo fale ao seu coração. Quarto, vendo Deus falar por seu Filho, então não chame nenhum homem de rabino da terra. Não se apegue à opinião de nenhum homem por causa da autoestima que você tem de seu aprendizado ou graça, desde que seja a doutrina de Cristo antes de entretê-la.
Mateus capítulo 23, versículo 10. Sobre este fundamento, Cristo não lhe ordena chamar nenhum homem de rabino. Quinto, vendo que Deus falou nos últimos dias por seu Filho, portanto, que suas últimas obras sejam melhores do que suas primeiras. Se Deus for cada dia um melhor mestre para você, sejam vocês melhores servos dele. Sexto, Deus falando nos últimos dias por meio de seu Filho, vemos que quanto mais Deus se revela em Cristo, mais claro fica. Sobre o Antigo Testamento, eles sabiam tanto dos atributos de Deus quanto nós, mas saber tudo isso novamente em Cristo, que Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, este é o excelente conhecimento. O mundo antes não conhecia Deus em seus atributos e em suas criaturas, tão plenamente que a filosofia não foi mais aperfeiçoada desde então. Sim, Aristóteles revelou isso ao mundo, então que eles têm estudado desde então. Trabalhe, portanto, para conhecer a Deus em Cristo. Qual é a razão de termos mais graça do que eles? Mas porque conhecemos mais de Cristo que revela o Pai. O conhecimento de Deus Pai simplesmente não eleva uma alma tanto quanto conhecê-lo em Cristo. Portanto, diz que ele fala em um espelho por seu Filho. Isto é claramente em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao 16.